Joás, rei de Judá. Joás tinha 7 anos quando subiu ao trono. Começou a reinar no 7º ano de Jeú e reinou durante 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sébia e era natural de Berzabeia. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor durante todo o tempo em que esteve sob a direção do sacerdote Joiada. A impressão de que ele fez as coisas boas aos olhos do Senhor, porque ele começou com 7 anos, né? Ainda não tinha consciência das coisas. E foi dirigido pelo sacerdote Joiada. Consequentemente, Joiada, que era uma pessoa que cumpria os preceitos do Senhor, ele deve ter sido instruído a fazer isso também, né? Todavia, não destruiu os lugares altos e ali o povo continuava sacrificando e queimando incenso. É aqui que muitas vezes os evangélicos e tudo mais utilizam como parâmetro para destruir imagens do pessoal que é católico, né? Mas acaba sendo o que eu posso dizer, um desrespeito, né? Que cada um tem a sua religião. Reparação do templo. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro consagrado que for trazido ao templo do Senhor, assim como o dinheiro que for entregue por todo israelita recenseado e o que provir do resgate das pessoas, após avaliação, como também os dons espontâneos oferecidos ao templo do Senhor, recebam-no os sacerdotes. Cada um receba o de seus clientes e empregue-no na reparação do edifício, onde quer que se façam necessários. Ora, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não tinham ainda feito restauração alguma no templo. O rei chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhes: por que não fazeis vós a reparação do templo? Doravante, não recebereis mais o dinheiro de vossos clientes, mas o entregareis para os reparos do templo. Os sacerdotes consentiram em não mais receber o dinheiro do povo e declinaram do cargo das reparações do edifício. O sacerdote Joiada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e colocou-o junto do altar, à direita da entrada do templo. Os sacerdotes que guardavam a entrada do templo ali depositavam todo o dinheiro que era levado ao templo do Senhor. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, vinha um escriba do rei, como o sumo sacerdote, que recolhia e contava todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor. E uma vez pesado o dinheiro, era o mesmo entregue nas mãos dos que presidiam as obras do templo do Senhor, que com ele pagavam os carpinteiros e operários, que trabalhavam nas reparações, bem como os pedreiros e canteiros, comprando a madeira e as pedras de cantaria necessárias às reparações e cobrindo todas as despesas decorrentes dos trabalhos. Não se faziam, porém, com esse dinheiro que era trazido ao templo do Senhor, taças, nem facas, nem bacias, nem trombetas, nem utensílio algum de ouro ou de prata, mas era dado aos empreiteiros, que o empregavam nas reparações do templo do Senhor. Não se pediam contas àqueles que recebiam dinheiro destinado à paga dos operários, porque eram homens honestos. Quanto ao dinheiro dos sacrifícios pelos delitos ou pelos pecados, não era levado à casa do Senhor, mas era dos sacerdotes. Compromisso com Azael. Naquele tempo, Azael, rei da Síria, sitiou Gate e apoderou-se dela. Depois foi atacar Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomando os objetos sagrados oferecidos pelos seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, reis de Judá, e os que ele mesmo tinha oferecido, assim como todo o ouro que se achava nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, mandou tudo isso a Azael, rei da Síria, o qual desistiu de sua campanha contra Jerusalém. Morte de Joás.
O restante da história de Joás, seus atos e seus grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Seus servos levantaram-se, fizeram uma conspiração e assassinaram o rei em Bet-melo, no declive de Sela. Josacar, filho de Semaate, e Josabade, filho de Somer, seus criados, o feriram de morte. Joás foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho Amazias sucedeu-lhe o trono. Joacás, rei de Israel, 813 a 797. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 17 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, e não se desviou deles. Por isso, a cólera do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e de Ben-Hadad, filho de Azael, durante todo esse período. Mas Joacás rogou ao Senhor, e este, vendo como os filhos de Israel eram oprimidos pelo rei da Síria, ouviu, e mandou aos israelitas um salvador. Libertos do poder do rei da Síria, puderam de novo habitar nas suas tendas. Entretanto, não se apartaram dos pecados aos quais a casa de Jeroboão arrastara Israel, mas continuaram a cometê-los. E até mesmo o ídolo de Aserá ficou de pé em Samaria. Com efeito, o Senhor só deixou a Joacás, como exército, 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria, que lhe tinha aniquilado o resto e reduzido a pó que se calça aos pés. O restante da história de Joacás, seus atos e grandes feitos, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joacás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Joás, seu filho, sucedeu-lhe o trono. Joás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou durante 16 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, mas continuou a cometê-los. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que ele fez a Amazias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Joás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Morte de Eliseu. Eliseu fora atingido pela enfermidade de que devia morrer. Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Inclinado sobre o rosto do profeta, disse-lhe chorando: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Eliseu disse-lhe: traze-me um arco e flechas. Joás trouxe-lhe um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a tua mão no arco. E quando ele o empunhou, Eliseu pôs suas mãos nas do rei, dizendo: abre a janela do lado do oriente. Joás abriu-a. Lança uma flecha, disse Eliseu. Ele lançou. Flecha de vitória para o Senhor, disse o profeta. Flecha de vitória contra os sírios. Baterás os sírios em Afeque, até exterminá-los. E ajuntou. Toma as flechas, Joás, toma-as, fere a terra. O rei desfechou 3 golpes e parou. O homem de Deus encolerizou-se contra ele e disse: seria preciso dar 5 ou 6 golpes. Terias então batido os sírios até exterminá-los.
Agora, porém, só o baterás 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. É a história de Eliseu, né? Que ele ressuscitava até mesmo depois de ter sido morto. Vitórias de Joás. Hazael, rei da Síria, tinha oprimido os filhos de Israel durante toda a vida de Joacás. Mas o Senhor compadeceu-se deles e usou de misericórdia para com eles. Deu-lhes de novo a sua graça por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor não os quis aniquilar, nem rejeitá-los de sua face. Hazael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad sucedeu-lhe no trono. Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia arrebatado ao seu pai. Joás bateu 3 vezes e reconquistou as cidades de Israel. Amazias, rei de Judá, 796 a 767. No segundo ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadem e era natural de Jerusalém. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, mas não tanto como o seu antepassado Davi. Seguiu todas as pisadas de seu pai Joás. Os lugares altos, porém, não desapareceram, e o povo continuava sacrificando e oferecendo incenso neles. Logo que se firmou o seu reinado, mandou matar todos os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu este mandamento: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias derrotou os edomitas no Vale do Sal, matando-lhes 10.000 homens. Tomou de assalto a cidade de Sela e deu-lhe o nome de Gesetel, nome que conserva até o dia de hoje. Amazias mandou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, para dizer-lhe: vem e nos veremos face a face. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá a tua filha por esposa ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e esmagaram o espinho. Porque batestes os edomitas, o teu coração inchou-se de orgulho. Contenta-te com essa glória e fica em tua casa. Porque queres ir ao encontro do mal e arriscar perder-te, tu e Judá contigo. Mas Amazias de nada quis saber. Então o rei de Israel pôs-se a caminho e encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, cidade de Judá. Judá foi derrotado por Israel e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, capturou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Foi a Jerusalém e abriu uma brecha de 400 côvados nos muros da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real e voltou para Samaria, levando reféns. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que fez a Amazias, rei de Judá,
Tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante da história de Amazias está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá, tendo sido tramada contra ele uma conspiração em Jerusalém. Amazias fugiu para Laquis, mas o perseguiram até ali e ele foi morto. Transportaram depois o seu corpo a Jerusalém em cima de cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Então, todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha a idade de 16 anos, e o proclamou rei em lugar de seu pai, Amazias. Ele reconstruiu Elate e restituiu-a ao domínio de Judá, depois que o rei adormecera com seus pais. Jeroboão 2, rei de Israel, 782 a 753. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, tornou-se rei de Israel, em Samaria. Seu reino durou 41 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Restabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Emate até o mar da planície, conforme tinha o Senhor anunciado pela boca de seu servo Jonas, filho de Amate, que era natural de Gat-Ofer. O Senhor vira, com efeito, a amargosíssima aflição de Israel, que a todos tinha consumido, pequenos e grandes, e não havia ninguém para socorrer Israel. O Senhor não tinha ainda resolvido apagar o nome de Israel de sob o céu, e por isso libertou pelas mãos de Jeroboão, filho de Joás. O restante da história de Jeroboão, seus atos e façanhas, o modo como reconquistou Damasco e Emate de Judá para Israel, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeroboão adormeceu com seus pais, os reis de Israel. Seu filho Zacarias sucedeu-lhe no trono. Azarias, Osias, rei de Judá, 767 a 739. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou durante 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias e era natural de Jerusalém. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente as pisadas de seu pai, Amazias. Todavia, os lugares altos não desapareceram. O povo continuava sacrificando e oferecendo perfumes neles. O Senhor feriu de lepra o rei, e ele ficou leproso até o dia de sua morte, vivendo numa casa afastada. Joatão, filho do rei, administrava o palácio e governava a terra. O restante da história de Azarias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Azarias adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho, Joatão, sucedeu-lhe no trono. Zacarias e Selum, reis de Israel, 753 a 752. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria. Tornou-se rei de Israel em Samaria.
Seu reinado durou 6 meses. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Nota-se que os que supostamente fazem mal aos olhos do Senhor, o reinado deles tem um período mais curto que os demais, na maioria das vezes. Selum, filho de Jabes, conspirou contra ele e assassinou à vista do povo, sucedendo-lhe no trono. Durou apenas 6 meses. O restante da história de Zacarias encontra-se consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim se cumpria o que o Senhor dissera a Jeú: teus descendentes ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. E realmente assim se sucedeu. No 39º ano do reinado de Osias, rei de Judá, Selum, filho de Jabes, tornou-se rei em Samaria. Seu reinado durou 1 mês. Selum, 1 mês apenas. Isso aí devido a ele ter matado o outro também, né? Manaém, filho de Gade, subiu de Terça, foi a Samaria e assassinou Selum, filho de Jabes, sucedendo-lhe no trono. O restante da história de Selum e a conspiração que tramou, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Manaém, rei de Israel, 752 a 741. Manaém, que subira de Terça, devastou Tápsia e seu território e matou todos os habitantes, porque não lhe tinham franqueado as portas. Arrasou a cidade e rasgou por meio o ventre de todas as mulheres grávidas. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 10 anos. Fez mal aos olhos do Senhor e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pu, rei da Assíria, veio então contra Israel. Manaém deu-lhe 10.000 talentos de prata, para que o ajudasse a consolidar seu poder. Manaém requereu essa contribuição para o rei da Assíria de todos os grandes proprietários de Israel, à razão de 50 ciclos de prata por pessoa. Então, o rei da Assíria retirou-se sem demora da terra. O restante da história de Manaém, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Manaém adormeceu com seus pais e seu filho. Pecaia sucedeu-lhe no trono. Pecaia, rei de Israel, 741 a 740. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaia, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 2 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pecá, filho de Romélias, um de seus oficiais, conspirou contra ele e assassinou em Samaria, na torre do palácio real, juntamente com Argob e Arié, tendo ele 50 galaditas. Matou e ficou reinando em seu lugar. O restante da história de Pecaia, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Pecá, rei de Israel, 740 a 731. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecá, filho de Romelias, tornou-se rei de Israel em Samaria. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. No tempo de Pecá, rei de Israel, Teglate, Falazar, rei da Assíria, veio e apoderou-se de Aion, tomando também Abel-Bet-Macá, Janoé, Sedes, Assor, Galaade, Galileia,
e toda a terra de Neftali, e deportou todos os seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Ela, conspirou contra Pecá, filho de Romelias, e assassinou, sucedendo-lhe no trono, no 20º ano do reinado de Joatão, filho de Osias. O restante da história de Pecá, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joatão, rei de Judá, 739 a 733. No 2º ano do reinado de Pecá, filho de Romelias, rei de Israel, Joatão, filho de Osias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Sadoc. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu em tudo as pisadas de seu pai Osias. Todavia, não desapareceram os lugares altos. O povo continuava sacrificando e queimando incenso ali. Joatão edificou a porta superior do templo do Senhor. O restante da história de Joatão, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Foi nesse tempo que o Senhor começou a excitar contra Judá o rei da Síria, Razim e Pecá, filho de Romelias. Joatão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono. No ano 17 do reinado de Pecá, filho de Romelias, Acás, filho de Joatão, rei de Judá, começou a reinar. Acás, rei de Judá, 733 a 727. No ano 17 do reinado de Pecá, filho de Romelias, Acás, filho de Joatão, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Não praticou o que era bom aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, mas seguiu as pegadas dos reis de Israel. Chegou até a passar seu filho pelo fogo, segundo o abominável costume dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Oferecia sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Razim, rei da Síria, e Pecá, filho de Romelias, rei de Israel, subiram e atacaram Jerusalém. Cercaram Acás, mas não o puderam vencer, porque naquele mesmo tempo, Razim, rei da Síria, restituiu Elate aos edomitas, depois de ter expulsado dela os filhos de Judá, e os edomitas voltaram a Elate, onde estão até o dia de hoje. Acás tinha enviado delegados a Teglat-Falazar, rei da Síria, para dizer-lhe: Eu sou teu servo e teu filho. Vem e livra-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que se coligaram contra mim. Acás tomou a prata e o ouro que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real, e mandou-os de presente ao rei da Assíria. Este aqueceu ao seu pedido, atacou Damasco e apoderou-se dela. Deportou a sua população para Quir e mandou matar Razom. O rei Acás foi a Damasco para entrevistar-se com Teglat-Falazar, rei da Síria. Vendo o altar que se encontrava em Damasco, o rei Acás mandou ao sacerdote Urias um modelo detalhado do mesmo, com todas as suas dimensões. Urias construiu um altar exatamente conforme o desenho que o rei Acás lhe enviara de Damasco e terminou antes que o rei voltasse. Quando o rei chegou de Damasco e viu o altar, aproximou-se e subiu a ele.
Queimou nele o holocausto e sua oblação, derramou libações e aspergiu o sangue de seus sacrifícios pacíficos. Quanto ao altar de bronze que estava diante do Senhor, tirou-o de diante do templo, entre o altar novo e o templo, e mandou colocá-lo ao norte do novo altar. Depois ordenou ao sacerdote Urias: queimarás no grande altar o holocausto da manhã e a oblação da tarde, o holocausto do rei e a sua oblação, o holocausto do povo e a sua oblação, e derramarás sobre ele todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Quanto ao altar de bronze, deliberarei eu depois. O sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acás. Além disso, desmontou o rei Acás os quadros e os pedestais e tirou de cima as bacias. Desceu o mar de bronze de cima dos bois de bronze que o suportavam e o colocou sobre um suporte de pedra. Tirou também o templo do Senhor por causa do rei da Assíria, o pórtico do sábado que fora construído no edifício e a entrada externa para o rei. O restante da história de Acás, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Acás adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono. Oséias, último rei de Israel, 731 a 722 a.C. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 9 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seus predecessores no trono de Israel. Salmanassar, rei da Assíria, atacou-o, e Oséias ficou-lhe submisso, pagando-lhe tributo. Mas tendo o rei da Síria descoberto uma conspiração tramada por Oséias, o qual enviara mensageiros a Sais, rei do Egito, e cessara de pagar o tributo anual ao rei da Síria, tomou e pôs em grilhões numa prisão. Depois atacou Samaria e assediou-a por 3 anos. No ano 9º do reinado de Oséias, o rei da Assíria apoderou-se de Samaria e deportou os israelitas para a Assíria, estabelecendo-os em Ala, às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Causas da ruína de Israel. Assim, aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito e liberto da opressão do faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses. Adotaram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os israelitas ofenderam o Senhor seu Deus, com ações más, estabeleceram lugares altos em todas as suas localidades, desde a simples torre de guarda até a cidade fortificada. Erigiram estelas e ídolos a Serás em todos os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram incenso nesses lugares altos, como as nações do Senhor tinham despojado diante deles, e irritaram o Senhor com suas práticas abomináveis, adorando ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito: não fareis tal coisa. O Senhor tinha advertido Israel e Judá pela boca de seus profetas e videntes: renunciai às vossas más ações, guardai meus mandamentos e minhas leis, observai toda a lei que prescrevi aos vossos pais e que vos transmiti pelos meus servos e profetas. Mas eles não os quiseram ouvir e endureceram o seu coração, como tinham feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor seu Deus. Desprezaram os seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais. Não atenderam às advertências que lhes tinha feito e seguiram as vaidades, tornando-se eles mesmos vaidades.
apesar de ter-lhes o Senhor proibido seguir as pisadas dos povos que os cercavam. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Fabricaram para si 2 bezerros de metal fundido e ídolos a Serás. Prostraram-se diante de todo o exército dos céus. Prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas. Entregaram-se à adivinhação, à bruxaria, enfim, abandonaram-se inteiramente a tudo o que desagradava ao Senhor, irritando-o. Por isso, o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Só a tribo de Judá subsistiu, mas nem mesmo Judá observou os mandamentos do Senhor seu Deus e seguiu os costumes de Israel. O Senhor rejeitou, pois, toda a linhagem de Israel, humilhou-a e entregou nas mãos dos saqueadores, até que fosse completamente banida de sua presença. Israel tinha se separado da casa de Davi e tinha proclamado como seu rei a Jeroboão, filho de Nabate, que desviara o seu povo do culto do Senhor e o fizera cair num grande pecado. Os israelitas andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e não se afastaram deles, até o dia em que o Senhor os baniu de sua presença, como tinha anunciado pela boca dos profetas seus servos. Os israelitas foram, pois, deportados para longe de sua terra, para a Síria, onde ainda estão atualmente. Origem dos samaritanos. O rei da Síria mandou vir gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emnate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, no lugar dos israelitas. Estes colonos tomaram posse da Samaria e instalaram-se em suas cidades. Mas como eles não prestavam culto ao Senhor, quando começaram a habitar ali, o Senhor mandou leões contra eles que os devoravam. Foram então avisar ao rei da Assíria: os povos que transferiste para as cidades de Samaria não sabem como honrar o Deus daquela terra. Por isso, esse Deus mandou contra eles leões que os devoram, porque ignoram o culto do Deus da terra. O rei da Síria ordenou o seguinte: mandai para lá um dos sacerdotes que deportastes, a fim de que ele se estabeleça ali e ensine ao povo a maneira de servir o Deus da região. Foi, pois, um dos sacerdotes deportados da Samaria e instalou-se em Betel, onde ensinava o povo como devia adotar o Senhor. Apesar disso, cada nação conservou o seu próprio Deus, que colocou nos santuários dos lugares altos estabelecidos pelos samaritanos. Cada povo colocou o seu Deus no lugar em que habitava. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote-Benote, e os de Cuta, uma de Nergel, os de Emate, uma de Azima, os de Ava, uma de Nebás e uma de Tartaque. Os de Sefarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, seu Deus. Adoravam também o Senhor, mas constituíram sacerdotes para os lugares altos, tirados dentre o povo, os quais oficiavam por eles nos santuários dos lugares altos. Desse modo, adoravam o Senhor e ao mesmo tempo prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido transportados. Ainda hoje seguem os seus antigos costumes. Não temem o Senhor, não observam suas leis, nem suas ordenações, nem a lei e os mandamentos que o Senhor deu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O Senhor tinha feito com eles uma aliança e lhes tinha dado a seguinte ordem: não adorareis outros deuses, não vos prostrareis diante deles, não lhes prestareis culto e não lhes oferecereis sacrifícios. Mas temei ao Senhor que vos tirou do Egito com o poder do seu braço. A ele temereis, diante dele vos prostrareis, e a ele oferecereis os vossos sacrifícios. Obedecereis sempre e cuidadosamente os preceitos, os estatutos,
a lei e os mandamentos que ele vos der por escrito. Não adorareis outros deuses, não vos esquecereis do tratado que fiz convosco, não adorareis outros deuses. Ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não obedeceram e seguiram os seus antigos costumes. Adoraram o Senhor, mas honravam ao mesmo tempo os seus ídolos. Ainda hoje fazem seus filhos e seus netos, como fizeram seus pais. Últimos reis de Judá, 18 a 25 a.C. Ezequias, rei de Judá, 727 a 698. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau Aserás. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamavam-na Nehustã. Ezequias pusera sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve outro como ele. Entre todos os reis de Judá, tanto entre seus predecessores como entre seus sucessores. Conservou-se unido ao Senhor e nunca se desviou dele e observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Por isso, o Senhor esteve com ele e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Ezequias rebelou-se contra o rei da Assíria e livrou-se de sua soberania. Bateu os filisteus até Gaza, devastando o seu território desde as simples torres de guarda até as cidades fortificadas. No quarto ano do reinado de Ezequias, que correspondia ao sétimo do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, veio e sitiou Samaria. Ao final de 3 anos, apoderou-se dela. Samaria foi tomada no 6º ano de Ezequias, que correspondia ao 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei da Síria deportou os israelitas para a Síria e instalou-os em Alá, às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque eles não tinham escutado a voz do Senhor seu Deus, mas tinham quebrado a sua aliança, recusando-se a ouvir e executar o que ordenara Moisés, servo do Senhor. Invasão dos assírios. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, veio e atacou todas as cidades fortes de Judá, tomando-as de assalto. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Assíria em Laquis: cometi uma falta, deixa de me atacar, eu me submeterei a tudo o que me impuseres. O rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, uma contribuição de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias entregou todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor e nas reservas do palácio real. Tirou também o revestimento de ouro que ele mesmo havia posto nas portas do templo do Senhor e entregou tudo ao rei da Síria. O rei da Síria enviou de Laquis contra Ezequias em Jerusalém o general do exército, o chefe dos eunucos e o copeiro Mor, com um poderoso exército. Chegando em Jerusalém, detiveram-se no alto da costa, junto ao aqueduto do reservatório superior, que se encontra no caminho do campo do Pisoeiro, e mandaram chamar ali o rei. Eliacim, filho de Eucias, prefeito do palácio, foi ter com eles, levando o escriba Sobna e o cronista Joaé, filho de Asaf. O copeiro Mor disse-lhe: isto direis a Ezequias: assim fala o grande rei, o rei da Assíria, de onde te vem tanta confiança? Só dizes palavras vãs. O que se precisa na guerra é de prudência e bravura, em que confias,
para te revoltares contra mim. Já sei, põe tua confiança no Egito, esse caniço rachado que fere e traspassa a mão de quem nele se apoia. Assim é o Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Talvez me digas que vossa confiança está no Senhor vosso Deus, mas não é Ele mesmo aquele Deus, cujos altares e lugares altos Ezequias destruiu, dizendo aos homens de Judá e de Jerusalém: só diante deste altar em Jerusalém vos prostrareis? Faze, pois, um tratado com o meu soberano, o rei da Assíria, e eu te darei 2000 cavalos, se tiveres cavaleiros para os montar. Como poderás resistir diante de um só dos menores oficiais do meu soberano? Esperas que o Egito te forneça carros e cavaleiros? E mesmo porque foi, porventura, sem o consentimento do Senhor, que eu ataquei esta cidade para destruí-la? Foi o Senhor quem me disse: ataca e destrói esta terra. Eliacim, filho de Elcias, o escriba Sobna e Jael disseram ao copeiro Mor: fala aos teus servos em aramaico, dialeto que compreendemos. Não nos fales em hebraico, pois nos pode ouvir a multidão que está sobre a muralha. Mas o copeiro Mor respondeu-lhe: foi por acaso, unicamente, ao teu soberano e a ti que meu soberano me mandou dizer estas coisas? Não foi antes a esta multidão que está sobre os muros e está reduzida como vós, a comer seus excrementos e a beber sua urina? Então o copeiro Mor avançou e pôs-se a gritar em hebraico: ouve o que diz o grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos deixeis seduzir por Ezequias, ele não vos poderá livrar de minhas mãos. Não vos leve Ezequias a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor vos livrará e que esta cidade não cairá na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos ao rei Ezequias. Eis o que vos diz o rei da Assíria: fazei paz comigo, rendei-vos, e cada um de vós poderá comer os frutos de sua vinha e de sua figueira, e beberá água de seu poço, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra fértil em trigo e em vinho, terra de pão e de vinhas, terra de olivais, de óleo e de mel. Assim salvareis a vossa vida, sem temor de morrer. Não deis ouvidos a Ezequias, pois ele vos engana, quando vos diz que o Senhor vos livrará. Puderam, porventura, os deuses das outras nações livrá-las das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Emate e de Arfade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Livraram eles Samaria de minhas mãos? Quais são, entre todos os deuses destas terras, os que salvaram o seu próprio país de minhas mãos, para que o Senhor possa salvar Jerusalém? O povo ouviu em silêncio. Não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei ordenara que não respondesse. Eliacim, filho de Elcias, prefeito do palácio, o escriba Sobna e o cronista Joaé, filho de Asaf, voltaram a Ezequias com as vestes rasgadas e referiram-lhe as palavras do copeiro Mor. Na sequência, vejamos o que respondeu o rei Ezequias na próxima gravação. Ouvindo isso, o rei Ezequias rasgou as vestes, cobriu-se de um saco e foi ao templo do Senhor. Mandou o prefeito do palácio, Eliacim, o escriba Sobna e os deões dos sacerdotes, revestidos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: eis o que diz Ezequias: hoje é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão ao ponto de nascer e não há força para dá-los à luz. Senhor, o Senhor teu Deus, talvez tenha ouvido as palavras do copeiro Mor.
enviado pelo rei da Síria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e talvez o castigue pelas palavras que ele ouviu. Roga, pois, por esse resto que ainda subsiste. Os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, e este lhes respondeu: Eis o que diz o Senhor: não te assustes com as palavras que ouviste e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Síria. Vou enviar ao rei um espírito que, ao receber uma certa notícia, o fará voltar à sua terra, onde o farei perecer pela espada. O copeiro Mor, sabendo que o rei da Síria tinha deixado Laquis, voltou para junto do seu soberano e o encontrou sitiando Libna. O rei ouviu dizer que Taraca, rei da Etiópia, ele acaba de sair para combater contra ti. Senaqueribe mandou novamente mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: Isto direis a Ezequias, rei de Judá: não te deixes enganar pelo Deus, no qual pusestes a tua confiança, pensando que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ouviste contar como os reis da Síria trataram todos os países e como os devastaram? Só tu, pois, haverias de escapar? As nações que meus antepassados aniquilaram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar, foram porventura libertados pelos seus deuses? Onde estão o rei de Emate, o rei de Arfade, os reis de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois subiu ao templo e abriu-a diante do Senhor, rogando-lhe: Senhor Deus de Israel, que estais sentado sobre querubins, só vós sois o Deus de todos os reinos da terra. Vós fizestes o céu e a terra. Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos e ouvi. Abre, Senhor, os vossos olhos e vede. Ouve a mensagem de Senaqueribe, que mandou blasfemar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram as nações e devastaram os seus territórios, atirando ao fogo os seus deuses. Mas isso porque não eram deuses e sim objetos feitos pelas mãos do homem, objetos de madeira e de pedra. Por isso foram destruídos. Mas vós, Senhor, nosso Deus, salvai-nos agora das mãos de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, o Senhor, sois o único Deus. Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a oração que me fizeste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o oráculo do Senhor contra ele. A virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém nemeia a cabeça por trás de ti, a quem insultaste e ultrajaste, contra quem elevaste a voz e olhastes por cima dos ombros, contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros insultastes o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subirei ao cimo dos montes, aos cumes longínquos do Líbano. Abaterei os seus cedros mais altos, seus ciprestes mais belos. Penetrarei até os últimos limites do seu bosque mais espesso. Cavarei e beberei água estrangeira. Com a planta de meus pés ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecera? Desde os tempos remotos decidi o que agora realizarei. Reduzirei cidades fortificadas a ruínas e escombros. Seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão. Ficarão semelhantes à erva das pastagens,
ao capim dos telhados e aos frutos atingidos pela longa estiagem. Eu sei quando te sentas, quando sais e quando entras, e conheço teus furores contra mim. Porque ficastes furioso contra mim, e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências. Porei argola em teu nariz, e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E eis o que te servirá de sinal. Neste ano se come restolhos, no ano que vem, aquilo que nascer sozinho. No terceiro ano, porém, semeareis e colhereis, plantareis vinhas e comereis os seus frutos. O resto, que subsistir da casa de Judá, lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto e do monte Sião sobreviventes. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem atirará flechas contra ela. Não lhe oporá escudo, nem a cercará de trincheiras. Mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade. Oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e de Davi, meu servo. Ora, nessa mesma noite, o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, pela manhã, só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se, tomou o caminho de sua terra e deteve-se em Nínive. Certo dia, estando ele prostrado no templo de Nesroque, seu deus, seus filhos Adrameleque e Sarazar o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho, Assaradom, sucedeu-lhe o trono. Ezequias, enfermo. Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sararás. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Por isso, vou curar-te. Dentro de 3 dias, subirás ao templo do Senhor. Vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida. Além disso, te salvarei, a ti e a esta cidade, das mãos do rei da Assíria, e protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de Davi, meu servo. Então disse Isaías: Trazei-me massa e figos. Pegaram a massa e a aplicaram sobre a úlcera, e o rei ficou curado. Ezequias disse a Isaías: Qual o sinal de que o Senhor me curou e de que poderei subir ao templo dentro de 3 dias? Isaías respondeu-lhe: Eis o sinal que te dará o Senhor, para que saibas que se há de cumprir a sua promessa. Queres que a sombra se adiante 10 graus, ou recue 10 graus? É fácil, replicou Ezequias, que a sombra se adiante 10 graus. Não, quero que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías orou, e o Senhor fez que a sombra recuasse 10 graus no relógio solar de Acás. Embaixada do rei da Babilônia. Naquele tempo, ouvindo o rei da Babilônia, Meroque-Baladã, que Ezequias se achava enfermo, mandou-lhe uma carta com presentes.
Ezequias, contentíssimo com a vinda desses mensageiros, mostrou-lhes o palácio onde se encontravam os seus tesouros, a prata, o ouro, os aromas, o óleo precioso, o seu arsenal e tudo o que se encontrava em suas reservas. Nada houve em seu palácio e em sua prosperidades que Ezequias não lhe mostrasse. Ou melhor, nada houve em seu palácio e em suas propriedades que Ezequias não lhe mostrasse. O profeta Isaías foi ter com o rei e perguntou-lhe: Que te disse aquela gente? De onde vieram esses homens para te visitar? Vieram de uma terra longínqua, da Babilônia, respondeu Ezequias. Isaías continuou: Que viram eles em teu palácio? Viram tudo o que há em meu palácio, respondeu Ezequias, e nada há em meu palácio que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei: Ouve a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo o que se encontra em teu palácio, tudo o que ajuntaram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Serão tomados mesmo os teus filhos que saírem de ti, que tiveres gerado, para se tornarem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: O Senhor tem razão, é justo tudo o que me acabas de anunciar. E dizia consigo: Ao menos enquanto eu viver, haverá paz e segurança. O restante da história de Ezequias, seus atos e grandes feitos, a construção do reservatório e do aqueduto pelo qual proveu de água a cidade, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Ezequias adormeceu com seus pais, e seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. Manassés, rei de Judá, 698 a 643. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Afsiba. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações dos povos que o Senhor tinha despojado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído. Erigiu altares a Baal. Esculpiu um ídolo de madeira, Aserá, semelhante ao que tinha feito Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus para adorá-lo. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: O meu nome residirá em Jerusalém. Levantou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios do templo do Senhor. Fez passar pelo fogo seu próprio filho. Entregou-se à magia, à astrologia, à necromancia e à adivinhação. Multiplicou as ações que ofendem o Senhor, provocando assim a sua ira. A imagem de Aserá, que ele havia talhado, colocou-a no templo do Senhor, o templo do qual o Senhor dissera a Davi e ao seu filho Salomão: Neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome perpetuamente. Não mais permitirei que os israelitas errem fora da terra que dei aos seus pais, contando que observem cuidadosamente os meus mandamentos e a lei que lhes prescreveu Moisés, meu servo. Eles, porém, não obedeceram, mas foram seduzidos por Manassés e fizeram pior ainda que os povos que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. O Senhor falou, pois, pela boca de seus servos, os profetas: Porque Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, procedendo ainda pior que tudo o que tinham feito outrora aos amorreus, e levando, além disso, Judá ao pecado da idolatria. Por isso, diz o Senhor, desde Israel vou fazer cair sobre Jerusalém e Judá calamidades tais que farão retinir os ouvidos dos que ouvirem falar delas. Passarei sobre Jerusalém o cordão de Samaria,
e o nível da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como um prato que se esfrega, virando-o de um lado para o outro. Abandonarei os restos de minha herança e os entregarei nas mãos dos seus inimigos, aos quais servirão de espólio e de presa, porque fizeram o mal diante de mim e não cessaram de se irritar, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Manassés derramou também tanto sangue inocente que inundou Jerusalém de uma extremidade à outra, sem falar dos pecados com que tinha feito pecar Judá, levando-o a fazer mal aos olhos do Senhor. O restante da história de Manassés, seus atos e seus grandes feitos, os pecados que cometeu, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Manassés adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim de seu palácio, no jardim de Oza. Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. Amon, rei de Judá, 643 a 640. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Messalemete, filha de Harus, natural de Geteba. Fez o mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Seguiu todas as pisadas de seu pai e adorou os ídolos que ele tinha adorado, prostrando-se diante deles. Abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. O povo, porém, massacrou todos os conjurados e proclamou o rei Josias, filho de Amon, em seu lugar. O restante da história de Amon, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Amon foi enterrado em seu túmulo no jardim de Oza, e seu filho Josias sucedeu-lhe no trono. Josias, rei de Judá, 640 a 609. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 31 anos. Sua mãe chamava-se Idida, filha de Radai, natural de Bezecate. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu antepassado, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Descoberta do texto da lei. No 18º ano do reinado de Josias, o rei enviou ao templo do Senhor o escriba Safã, filho de Aslias, filho de Mesolã, dizendo-lhe: vai ter com sumo o sacerdote Eucias, e dize-lhe: para aprontar o dinheiro que tem sido levado ao templo do Senhor e entregue pelo povo nas mãos dos porteiros do templo. Seja dado esse dinheiro aos encarregados dos trabalhos do templo, para o pagamento daqueles que trabalham na reparação do templo, carpinteiros, construtores e pedreiros, e também para a compra de madeira e das pedras de cantaria necessárias às reparações do edifício. Todavia, não se lhes exigirão contas do dinheiro que lhes é confiado, porque são pessoas íntegras. O sumo sacerdote Eucias disse ao escriba Safã: encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Eucias deu esse livro a Safã, o qual, depois de tê-lo lido, voltou ao rei e prestou-lhe contas da missão que lhe fora confiada. Teus servos juntaram o dinheiro que se encontrava no templo e o entregaram aos encarregados do templo do Senhor. O escriba Safã disse ainda ao rei: o sacerdote Eucias entregou-me um livro, e leu em presença do rei. A profetisa Hulda. Quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou as vestes e ordenou ao sacerdote Eucias, a Aicã
filho de Safã, a Acobor, filho de Mica, ao escriba Safã e ao seu oficial Azarias o seguinte: Ide e consultai o Senhor de minha parte, da parte do povo e de toda a Judá, acerca do conteúdo deste livro que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que aí está prescrito. O sacerdote Uzias, Aicã, Acobor, Safã e Azarias foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Selum, filha de Tícoa, filho de Araás, guardião do vestuário. Ela habitava em Jerusalém, no segundo quarteirão. Quando eles lhe falaram, ela respondeu: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àqueles que vos mandou ter comigo: Assim fala o Senhor. Vou mandar a calamidade sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as ameaças do livro que o rei de Judá leu. Porque eles me abandonaram e queimaram incenso a deuses estrangeiros, irritando-me com a sua conduta. Minha indignação inflamou-se contra essa terra e não se extinguirá mais. Quanto ao rei de Judá, que vos mandou consultar o Senhor, lhe falarei. Isto diz o Senhor. Porque ouviste as palavras do livro e o teu coração se abrandou e te humilhaste diante do Senhor ao ouvir minha sentença contra este lugar e contra os seus habitantes, condenando-os a ser objeto de espanto e de maldição, porque rasgaste as vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Por isso, vou reunir-te a teus pais e serás sepultado em paz no teu sepulcro, para que os teus olhos não vejam as calamidades que vou mandar sobre essa terra. Eles referiram ao rei o que a profetisa respondera. Reforma do culto. O rei convocou à sua presença todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém. Os sacerdotes, profetas e todo o povo, pequenos e grandes, leu, então, diante deles, o texto completo do livro da aliança que fora descoberto no templo do Senhor. O rei, de pé na tribuna, renovou a aliança em presença do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor, a observar os seus mandamentos, suas instruções e suas leis de todo o seu coração e de toda a sua alma, e a cumprir todas as cláusulas da aliança contidas no livro. Todo o povo concordou com essa aliança. O rei ordenou em seguida ao sumo sacerdote Uzias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos porteiros, que jogassem fora do templo do Senhor todos os objetos fabricados para o culto de Baal, de Aserá e de todo o exército dos céus. Mandou queimar fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, levando as suas cinzas para Betel. Despediu os sacerdotes dos ídolos que os reis de Judá tinham estabelecido para oferecer o incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, assim como os sacerdotes que ofereciam incenso a Baal, ao sol, à luz, aos sinais do zodíaco e a todo o exército dos céus. Mandou tirar do templo do Senhor o ídolo Aserá e levá-lo para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimaram. Depois de tê-lo reduzido a cinzas, mandou-as lançar sobre os sepulcros do povo. Destruiu os apartamentos das prostitutas que se encontravam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam vestes para Aserá. Convocou todos os sacerdotes das cidades de Judá, profanou os lugares altos onde os sacerdotes tinham oferecido incenso, desde Gabaá até Berzabeia. Destruiu o lugar alto das portas, a entrada da casa de Josué, prefeito da cidade, que ficava à esquerda de quem entra na cidade por essa porta. Entretanto, os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém,
mas comiam somente dos pães ázimos no meio dos seus irmãos. Profanou também Tofete, no vale de Ben-Enom, a fim de que ninguém fizesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha em honra de Moloque. Fez desaparecer também os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada do templo do Senhor, junto do pavilhão do eunuco Natã-Meleque, no recinto, e queimou os carros do sol. O rei destruiu os altares que tinham sido construídos pelos reis de Judá no terraço da câmara superior de Acás e os que Manassés tinha levantado nos 2 átrios do templo do Senhor. Quebrou-os, levou-os dali e lançou as cinzas deles na torrente do Cedron. O rei profanou igualmente os lugares altos situados defronte de Jerusalém, à direita do monte da perdição. Salomão, rei de Israel, tinha-os levantado em honra de Astarte, ídolo abominável dos Sidônios, de Camos, ídolo abominável dos Moabitas, e de Melcom, ídolo abominável dos Amonitas. Quebrou as estátuas, cortou os ídolos acerás, e encheu o lugar com ossos humanos. Destruiu também o altar de Betel e o lugar alto que tinha edificado Jeroboão, filho de Nabate, que arrastara Israel ao pecado. Ele os destruiu, queimou e reduziu a cinzas o lugar alto, incendiando igualmente a Aserá. Josias, olhando em torno de si, viu os túmulos que havia sobre a colina. Mandou buscar os ossos dos sepulcros e queimou-os no altar. Esse altar foi profanado, segundo o oráculo que o Senhor tinha proferido pelo homem de Deus, que havia predito estas coisas. E o rei perguntou: que monumento é esse que eu vejo? Os habitantes da cidade responderam-lhe: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e que predisse tudo o que fizestes ao altar de Betel. Deixa-o, disse o rei, e que ninguém mexa em seus ossos. E os seus ossos ficaram intactos, assim como os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias destruiu assim todos os santuários dos lugares altos que se encontravam nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham edificado, para a grande cólera do Senhor. Fez deles o que tinha feito o altar de Betel, matou todos os sacerdotes dos lugares altos que ali havia e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois disso, voltou para Jerusalém. Celebração da Páscoa. O rei deu esta ordem a todo o povo: celebrareis a Páscoa em honra do Senhor vosso Deus, segundo a prescrição do livro da aliança. Jamais se celebrou Páscoa semelhante, desde a época dos juízes que tinham regido Israel e durante todo o tempo dos reis de Israel e de Judá. Essa Páscoa foi celebrada em honra do Senhor em Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias. Josias acabou também com os necromantes, os adivinhos, os terafins, os ídolos e as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, pois queria obedecer às prescrições da lei, tais quais figuram no livro que o sacerdote Osias descobriu no templo do Senhor. Não houve jamais, antes de Josias, um rei que se convertesse como ele ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, seguindo em tudo a lei de Moisés. Nem depois dele houve outro semelhante. Contudo, por causa dos crimes com que Manassés o tinha irritado, o Senhor não abrandou a violência de seu furor contra Judá, porque tinha dito: expulsarei também Judá para longe de mim, como rejeitei Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e o templo do qual eu disse: aqui residirá o meu nome. O restante da história de Josias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Morte de Josias. Durante o seu reinado,
O faraó Necal, rei do Egito, subiu contra o rei da Síria, na direção do Eufrates. O rei Josias saiu-lhe ao encontro, mas foi morto pelo faraó em Meguido, logo no primeiro combate. Seus servos transportaram seu cadáver num carro, de Meguido a Jerusalém, e o sepultaram em seu túmulo. O povo elegeu então Joacás, filho de Josias, que foi ungido e aclamado rei em lugar do seu pai. Joacás, rei de Judá, 609. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amital, filha de Jeremias, natural de Libna. Fez o mal diante do Senhor, assim como tinha feito seus pais. O faraó Necal acorrentou em Rebla, na terra de Emate, de modo que ele não reinou mais em Jerusalém e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O faraó Necal estabeleceu Eliacim, filho de Josias, no trono, em lugar de seu pai Josias, e mudou-lhe o nome para Joaquim. Quanto a Joacás, foi levado para o Egito, onde morreu. Joaquim deu ao faraó a prata e o ouro exigidos, mas para fornecer o peso estipulado, exigiu do povo, fixando a quantia que cada um devia pagar, e levantou essa contribuição de ouro e de prata para dar ao faraó Necal. Joaquim, rei de Judá, 609 a 597. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou durante 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, filha de Fadaías, natural de Aruna. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu contra Joaquim, que se tornou seu vassalo por 3 anos. Depois, revoltou-se contra ele. O Senhor mandou contra ele os bandos dos caldeus, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas, e lançou-os contra Judá para o destruírem, conforme ele havia anunciado pela boca dos profetas, seus servos. Isso aconteceu realmente por ordem do Senhor, para afastá-lo de sua presença, por causa dos pecados cometidos por Manassés, e por causa do sangue inocente que ele tinha derramado, chegando a inundar Jerusalém de sangue inocente. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. O restante da história de Joaquim, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Joaquim adormeceu com seus pais e seu filho Joaquim sucedeu-lhe no trono. Ou melhor, Joaquim adormeceu com seus pais e seu filho Joaquim sucedeu-lhe ao trono. O rei do Egito cessou então suas expedições fora de sua terra, porque o rei da Babilônia se tinha apoderado de todas as possessões do rei do Egito, desde a torrente do Egito até o Eufrates. Joaquim, rei de Judá, 597. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar. Reinou durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noesta, filha de Eunatã, e era natural de Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai. Foi nesse tempo que vieram os homens de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém e a sitiaram. Depois, Nabucodonosor veio pessoalmente diante da cidade, enquanto suas tropas a sitiavam. Joaquim, rei de Judá, foi ter com o rei da Babilônia em companhia de sua mãe, suas tropas, seus oficiais e seus eunucos, e o rei da Babilônia o prendeu. Isso foi no 8º ano de seu reinado. E como o Senhor tinha anunciado, levou dali todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real,
e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha mandado fazer para o santuário do Senhor. Levou para o cativeiro toda Jerusalém, todos os chefes e todos os homens de valor, ao todo 10.000, com todos os ferreiros e artífices, só deixou os pobres. Deportou Joaquim para a Babilônia, com sua mãe, suas mulheres, os eunucos do rei e os grandes da terra. Todos os homens de valor, em número de 7.000, os ferreiros e os artífices, em número de 1.000, e todos os homens aptos para a guerra. O rei da Babilônia os deportou para a Babilônia. Sedecias, rei de Judá, 597 a 586. Em lugar de Joaquim, o rei da Babilônia constituiu rei seu tio Matanias, cujo nome mudou para Sedecias. Sedecias tinha 21 anos quando começou a reinar. Reinou durante 12 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amital, filha de Jeremias, e era natural de Lébina. Fez mal aos olhos do Senhor, como tinha feito Joaquim. Assim aconteceu a Jerusalém e a Judá, porque o Senhor queria, em sua cólera, rejeitá-los de sua presença. Destruição de Jerusalém. Sedecias revoltou-se contra o rei da Babilônia. No 9º ano de seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor veio com todo o seu exército contra Jerusalém. Levantou seu acampamento diante da cidade e fez aterros ao redor dela. O cerco da cidade durou até o 11º ano do reinado de Sedecias. No 9º ano, ou melhor, no 9º dia do 4º mês, como a cidade se visse apertada pela fome e a população não tivesse mais o que comer, fizeram uma brecha na muralha da cidade e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto do jardim do rei. Entretanto, os caldeus cercavam a cidade. Os fugitivos tomaram o caminho da planície do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou-o nas planícies de Jericó. Então as tropas de Sedecias o abandonaram e se dissiparam. O rei foi preso e conduzido a Rebla, diante do rei da Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Degolou, na presença de Sedecias, os seus filhos, furou-lhe os olhos e o levou para a Babilônia, ligado com 2 correntes de bronze. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, chefe da guarda e servo do rei da Babilônia, entrou em Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas da cidade, e as tropas que acompanhavam o chefe da guarda demoliram o muro que cercava Jerusalém. Nabuzardã, chefe da guarda, deportou para a Babilônia o que restava da população da cidade, os que já se tinham rendido ao rei da Babilônia e todo o povo que restava. O chefe da guarda só deixou ali alguns pobres como vinhateiros e agricultores. Os caldeus quebraram as colunas de bronze do templo do Senhor, os pedestais e o mar de bronze que estavam no templo, e levaram o metal para a Babilônia. Tomaram também os cinzeiros, as pás, as facas, os vasos e todos os objetos de bronze que se usavam no culto. O chefe da guarda levou também os turíbulos e os vasos, tudo quanto era de ouro e tudo quanto era de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos pedestais que Salomão mandara fazer para o templo do Senhor, não se podia calcular o peso do bronze de todos esses objetos. Uma das colunas tinha 18 côvados de altura e sobre ela descansava um capitel de bronze de 3 côvados. Em volta do capitel da coluna havia uma rede de romãs, tudo de bronze. A 2ª coluna era semelhante, com sua rede.
massacres. O chefe da guarda prendeu também o sumo sacerdote Saraías, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 porteiros. Tomou na cidade um eunuco que era encarregado de comandar os homens de guerra, 5 homens do pessoal do rei que encontrou na cidade e o escriba, chefe do exército, encarregado do recrutamento na terra, assim como 60 homens da terra, que foram encontrados na cidade. Nabuzardã, chefe da guarda, prendeu-os, levou-os ao rei da Babilônia em Rebla, e este mandou executá-los em Rebla, na terra de Emate. O governador Godolias. Assim, foi Judá deportado para longe de sua terra. Quanto ao resto da população que Nabucodonosor tinha deixado na terra de Judá, ele a entregou ao governo de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã. Quando os chefes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Godolias como governador, foram ter com ele em Masfa. Eram os seguintes: Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Careia, Saraías, filho de Taneumete, e Getofa, e Gesonias, filho de Macate, eles e os seus homens. Godolias declarou sob juramento a eles e aos seus homens: Nada tendes a temer dos caldeus. Ficai na terra, submetei-vos ao rei da Babilônia, e tudo vos correrá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elissama, da linhagem real, veio com 10 homens e assassinaram Godolias, matando ao mesmo tempo os judeus e os caldeus que estavam com ele em Masfa. Então, todo o povo, desde o menor até o maior, como também os chefes das tropas, fugiram para o Egito, com medo dos caldeus. Libertação de Joaquim. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 27º dia do 2º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no 1º ano de seu reinado, fez graça a Joaquim, rei de Judá, e o pôs em liberdade. Falou-lhe benignamente e deu-lhe um trono mais elevado que os dos reis que estavam com ele em Babilônia. Mudou-lhe as vestes de prisioneiro e, até o fim de sua vida, Joaquim comeu à mesa do rei da Babilônia, e o seu sustento diário foi assegurado pelo rei durante todo o tempo de sua vida.